eu acho que eu começo respondendo a seguinte pergunta para vocês: por que um pilar emocional? Porque, né, talvez você tenha sido ensinado que para ser aprovado você precisa estudar, certo? Então, logo é aprovado quem estuda mais, ou quem decora mais, ou quem aprende mais. Essa é uma lenda até que está sendo dita aí o tempo todo. Então, não vai faltar material, não vai faltar cursinho, não vai faltar apostila, não vai faltar canal no YouTube com as aulas teóricas. Então, se tem tanto material por aí, por que tem gente ainda que passa? E tem gente que não passa. Às vezes, pessoas que têm acesso ao mesmo material, ao mesmo método. E tem gente que consegue, e tem gente que não consegue, né? Como que a Ara falou, quando a gente fala de barreira, quando a gente fala de dificuldade de acesso, quando a gente fala de negação de acesso, a gente não está falando só de negação de acesso físico, então de não ter contato, né, com o material. A gente está falando de uma limitação anterior, que é essa limitação psicológica, emocional. Então, não lhes foi negado só a possibilidade de desenvolvimento teórico e intelectual, mas também a possibilidade de entrar em contato com o teu emocional, de olhar o seu emocional enquanto uma parte fundamental de você. Então, por que um pilar emocional? Porque, gente, essa história que tem que só sentar e estudar é mentira. Tá? Não, não é aprovado só quem sente e estuda. Inclusive, né, se você for exposto, exposta desde muito cedo a um contexto socioeconômico difícil, a situação de violência intrafamiliar ou coletiva, né? E a gente sabe que viver dentro de um país racista, machista, classista, coloca grupos em contato direto com a violência desde muito cedo, muito provavelmente você vai ter uma série de efeitos psicossociais de tudo isso. E se você foi de um grupo, é de um grupo que não foi exposto a tudo isso, você, consequentemente, não vai ter esses mesmos traumas, esses mesmos danos. Então, quando a gente coloca ali duas pessoas, vamos supor uma pessoa que tem ali, está carregando um monte de efeitos psicossociais de violências que ela foi passando desde muito cedo, e uma pessoa que não tem, né, aquela pessoa está mais fortalecida. Então, o emocional dela pode ser ali, pode ajudar, mas não vai ser fundamental, talvez, né? Só que se você vem de uma outra vivência, trabalhar o teu emocional é fundamental, não é opcional, entende? É fundamental. Porque a gente tem a cláusula de barreira, as barreiras físicas, mas a gente tem as barreiras psicológicas. E que a Ara já até começou a trazer um pouquinho. Tem inicialmente essas crenças limitantes, como o Lívia falou, como Kiara, como eu já trouxe, eu não posso, não é para mim, eu não tenho tempo, a minha vida não se adequa. Parece que dá vontade de rir se eu falar isso em voz alta, que eu quero ser juíza, é motivo de riso, né, para mim mesma ou para os outros. Então a gente percebe que tem uma barreira psicológica muito, muito, muito grande, tá? Então a gente começa com o pilar emocional por isso, para a gente entender que a gente tem que quebrar essa barreira física de acesso, ter acesso às melhores estratégias, aos melhores conteúdos, mas também ir trabalhando o nosso, né, emocional para poder lidar com aquilo, tá? Então, é por isso que tem um pilar emocional, porque não é só sentar e estudar, porque senão todo mundo que tivesse acesso aos mesmos conteúdos passava. Tem uma parte fundamental que não está no conteúdo teórico, tá? Quem nunca aqui, gente, fez uma prova e teve um branco, ou teve uma crise de ansiedade, ou teve dor de barriga, ou teve insônia na noite anterior, ou só de pensar na prova dá vontade de chorar e o coração acelera? Tem muita gente que chega na prova extremamente preparado teoricamente e não consegue realizar a prova, entende? Então vocês percebem que o emocional, ele é um definidor no processo de decisão para o estudo, durante o processo, enquanto eu estou estudando, e no momento, né, da realização da prova. E aí, como a gente já veio até falando, e no pós, no assumir, no instalar no cargo, para que a gente não adoeça, né? Então, vocês percebem aí que não é só saber conteúdo. Por isso que a gente tem o pilar emocional. E aí eu entro nesse do que é o pilar emocional, né? Na prática, então, Jus, o que é que você faz? Você faz terapia em todo mundo? Não, não é bem assim. Vamos entender, é bem mais complexo. Passa para mim, Ara, por favor. No pilar emocional, na Biomi, a gente vai ter dois objetivos principais, né? O primeiro objetivo
é identificar, nomear e cuidar dos efeitos psicossociais do racismo na tua vida e no teu processo de aprovação. Porque provavelmente você não tem consciência dos efeitos psicossociais do racismo no seu dia a dia, né? Você até sabe o que acontece, às vezes, muitas vezes, de um jeito coletivo, mas e na tua vida? E nos teus comportamentos? E no teu processo de tomada de decisão? E nos teus padrões de comportamento? Como que isso aparece? Como que isso se estrutura? Você percebe quando você está, né, indo nessa direção? Você percebe quando você se esquiva, foge, enfrenta e toma decisões baseadas em todo um processo de aprendizagem racista que você teve ao longo da vida? A ideia da gente é tirar isso do encoberto. É que a gente aprenda a identificar, a nomear e, consequentemente, intervir, cuidar. Então, a gente vai trabalhar a teoria dos sabotadores, a gente vai trabalhar os traumas e os danos, a gente vai trabalhar uma série de temas que vão nos ensinando, nos ajudando a identificar enquanto está acontecendo, a tirar desse campo geralzão aí e colocar no campo objetivo, tá? O segundo objetivo da gente no pilar emocional é desenvolver aquelas habilidades socioemocionais fundamentais para o processo de aprovação, como, por exemplo, foco, concentração, criação de hábitos, presença, atenção plena, mindfulness, que são conteúdos que, né, uma parte da população tem acesso desde muito cedo, que é treinado desde muito cedo, né? Mas que a gente sabe que não é acessível. Hoje, uma formação em mindfulness no Brasil é caríssimo, é muito, muito restrito. Hoje, quem conhece um pouquinho sobre o processo de formação de hábito é porque teve ali um acesso desde muito cedo a esse conteúdo. Mas, na maioria das vezes, você não foi ensinada a desenvolver disciplina, ou talvez os conceitos que você tem de disciplina não sejam, né, os verdadeiros. Talvez você não tenha sido ensinada a aprender sobre aprender a ter atenção na tua própria vida. Então, a gente vai trabalhar aqui o manejo da ansiedade, a gente vai trabalhar esses temas. Então, a gente tem esses dois vieses profissionais, principais aqui. Cuidar dos efeitos psicossociais do racismo para que eles deixem de ser um empecilho na tua caminhada e, junto com isso, desenvolver aquelas habilidades socioemocionais que talvez te tenham sido negados desde a infância mesmo, a possibilidade de desenvolvê-las e que elas são fundamentais para o teu processo de aprovação, tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente faz. Hoje, se você falasse, tá, eu quero começar agora, o que é que eu faço? Eu te daria duas sugestões iniciais para começar, que não custam nada, inclusive, mas que já fazem uma diferença. A primeira é o registro. Registrar sobre você mesma, registrar sobre as suas coisas é fundamental, porque a nossa cabeça não foi feita para guardar, nossa cabeça foi feita para criar. Toda vez que a gente coloca a nossa cabeça como uma agenda, a gente está se dando ansiedade de presente, porque a gente não vai ficar o tempo todo gastando energia com não esquecer, não esquecer. Começa a registrar. E aí, desde as menores coisas até as coisas maiores são as coisas que você tem para fazer hoje? Quais são as coisas que você não pode esquecer? Como que você está se sentindo? Se você parar um pouquinho por dia para registrar, né, o que tiver de mais intenso ali, eu te garanto que você vai já começar a desenvolver um pouquinho de presença, um pouquinho de atenção plena, você vai começar a conseguir se ver de fora. Então, registro é uma habilidade que a gente usa muito, que a gente recomenda muito, e eu já recomendo para você que você comece a tentar fazer. Não precisa ser estruturado agora. E a segunda estratégia, que é uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, mas que eu já recomendo para você, é o desenvolvimento da autocompaixão. Muita gente aqui não consegue porque tem uma autocobrança muito grande. Quando a gente trabalha sabotadores, isso vai ficar bem, bem explicadinho. Mas a autocobrança é tão grande que seja paralisar. Talvez a tua expectativa seja tão alta, tão alta, tão alta, você só se permite fazer do jeito perfeito, do jeito ideal, não é possível errar, o erro ele é vexatório, que o cérebro se vê naquela pressão tão grande que ele fala, eu não vou errar, eu não vou fazer, isso vai gastar muita energia. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro é uma máquina de poupar energia, tá, gente? Então, tudo que ele puder fazer para poupar energia, ele vai. Então, quando ele vê algo que vai gastar muita energia, ele vai se esquivar. Então, se eu tenho uma expectativa muito alta, a chance de eu paralisar é muito grande. Então, hoje, uma segunda estratégia que, se eu pudesse dizer aqui rapidinho, como que a Kiara disse, começando por aqui, a gente já consegue uma diferença,
comece a se olhar como você olha para as outras pessoas, como você olha para suas irmãs, como você olha para sua família. O mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo acolhimento aos erros que você tem com o outro, começa a tentar se olhar pelos olhos do outro, porque a gente fala muito de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Mas a população negra já se coloca no lugar do outro o tempo todo. Não precisa de mais empatia, empatiza demais já. Precisa de autocompaixão. Autocompaixão é se olhar pelos olhos do outro, porque geralmente você talvez tenha uma facilidade para ser muito mais carinhosa, gentil, cuidadosa com o outro do que com você, acolhedora mesmo. Então, sempre que aquela cobrança vier ferrenha, sabe? Sempre que aquelas palavras duras vierem para você, né? Eu te recomendo a pensar, o que é que eu diria para uma pessoa que está me contando isso? Eu usaria essas palavras para falar com ela, eu usaria esse tom para falar com ela, eu diria essas coisas para ela. Então, acho que a segunda estratégia é realmente o desenvolvimento, né, da aproximação com a autocompaixão, que move a gente, tá? Autocobrança paralisa, né? É diferente de responsabilização. Autocompaixão move, nos coloca em movimento. E o movimento é o ideal, tá? O perfeito não existe. O movimento que é o ideal, tá? E aí eu queria só, passa para mim, Ara, terminar aqui com essa partezinha aqui, né? Que a gente fala muito de água e eu sou muito apaixonada por água. E aí quando a gente pensa nisso, né? Vocês vão ver que a analogia da água é uma analogia que eu uso muito porque realmente água e emocional são coisas que estão muito ligadas. E aí eu trouxe essa frasezinha que não tem autor porque foi eu que coloquei aqui, é da minha cabeça, mas é que é necessário aprender com a sabedoria das águas, né? A água que é sutil, que se filtra nos menores espaços, abrindo caminho silenciosamente, mas também enxurrada, que derruba muros e que invade espaços com força, mas com perspicácia, tá? Então, vão ter momentos que a gente vai ter uma postura de autoacolhimento, de parada, de reflexão, intencional. Isso não é fuga quando é intencional. E vão ter momentos que a gente vai entender que é o momento do enfrentamento, que é o momento do enfrentamento interno, tá, gente? Às vezes a gente acha que enfrentamento é só externo, mas a gente precisa se enfrentar internamente. E aí a máxima que a gente usa é do enfrentamento progressivo. A gente não acredita no 880, a gente acredita num pouquinho todos os dias, sabe? Um dia de cada vez. Então, é isso, né? Cuidado se você tem esse plano mirabolante de eu vou fazer tudo perfeito a partir de amanhã, mas também cuidado se você coloca que você nunca vai conseguir fazer de jeito nenhum, sabe? Que a gente aprenda com a água, que a gente aprenda o momento de acolher, de ouvir, de se aconchegar, de se acarinhar na gente mesmo, e que a gente saiba o momento de fazer um enfrentamento progressivo com perspicácia, se cuidando, tá? Porque o enfrentamento sem o medo ele é extremamente problemático, tá? A gente também fala muito de funções das emoções, então a raiva, o medo, a ansiedade, todos eles têm uma função, né? E aí a gente não vai te ensinar a não sentir raiva, ao contrário, como que você usa a raiva a seu favor. A raiva é um combustível importantíssimo, tá? Muito cuidado com quem tá aí dizendo que não, tá? Do mesmo jeito que a alegria, a felicidade e a motivação são muito gostosas de sentir, né? E fazem bem pra gente, esses outros movimentos também são fundamentais e importantes, tá? Então é isso. Essas são as estratégias iniciais que eu queria propor para vocês. Queria convidar vocês a realmente já ir pensando, a já ir quebrando essa crença de que é só estudar. Não é. Porque talvez você esteja fazendo essa parte e fala, tá, mas por que eu não estou conseguindo? Eu estou quebrada? Tem alguma coisa errada comigo? E é justamente por isso, porque é uma falácia, isso, tá? Então é isso. Espero vocês para a gente trabalhe, né, muito aí no pilar emocional, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que eu mais amo fazer. E espero que tenha sido útil, né? Porque a gente é muito subjetivo, mas a gente também é prática. É tudo isso para pôr em prática, para ser realizado, tá?